Bendiciones, hermano. Amén. Vamos a dar inicio a la escuela bíblica dominical, ¿verdad? Entonces vamos a presentarle este tiempo al Señor. Glória a Deus. Graças te damos, ó Pai. Glória a Jesus. Aleluia.
Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a pasar al versículo por la palabra de verdad. Amén. Aleluya. Dice Terto Áureo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Verdad práctica. Solamente aquellos que fueron renacidos por la palabra de verdad son guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora le pasamos el micrófono al pastor, que es el que va a ser el maestro que va a estar dando la clase. Glória a Deus. Bendición, irmãos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus Cristo. É honor poder estarmos aqui esta manhã para mais uma vez aprendermos pouco mais da gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje é um tema muito importante. Todos são importantes no que diz respeito à palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Como já estou dizendo aos irmãos desde a primeira classe, né, que começou esse novo trimestre da escola bíblica, com este tema, que é uma revisão de uma disciplina que já estudamos há uns 6 anos, quase 7 anos atrás. E o tema é fé e obra. Ele está embasado de acordo com a epístola de Santiago. E eu creio que os irmãos perceberam como cada trimestre estudamos 13 lições, cada lição tem um tema. E em estas 13 lições, tendo cada um tema pautado na epístola de Santiago, observamos que Santiago ele trabalhou em sua epístola, sendo uma epístola pequena de somente 5 capítulos. Foi uma carta que ele escreveu à igreja, aos dispersos, os primeiros cristianos, e não só a eles, como a nós também. E ele, em sua epístola, trata de diversos temas importantíssimos para com nossa vida espiritual. Mesmo que, sendo esse trimestre composto por 13 lições, cada lição tem um tema, e dentro de cada tema estudamos diversos subtítulos, ou alguns subtítulos de grande importância para a nossa vida. Então, o tema general da classe de hoje, ou da lição de hoje, é renascidos por la palavra de Deus. E dentro deste tema, vamos estar vendo, estudando outros subtítulos que é importantíssimo para nossas vidas. O relacionamento da igreja, do povo de Deus, partindo do princípio em que foram renascidos em Cristo por el poder da gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. O primeiro capítulo, ou o primeiro subtítulo, tem a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Glória a Jesus. Nós outros sabemos, como Paulo escreveu em Romanos, e o próprio Jesus deixou claro em sua palavra, que Deus nunca isso e não há acepção de pessoas. Para Deus não há rico, não há pobre, para Deus não há classe social. Pero no mundo que vivemos, o mundo, a humanidade está dividida em classes sociais. Amém, irmãos? Pero para Deus não há diferença. A Deus não tem preferência por isso, porque tem mais. És rico porque é mais bendecido por Deus. Esta concepção existiu entre os judeus. Foi uma das razões que isso com que o hijo, ou seja, o jovem rico, deu a espalda para Jesus.
Mateus capítulo de número 19, quando ele veio perguntar a Jesus o que ia ser para ser salvo. Jesus disse: mira, se quer ser alguma coisa, tem que obedecer os fundamentos. E ele disse: eu hago isso desde minha infância e tal. E então ele aún não se sentiu salvo e perguntou a Jesus: que eu devo ser aún? Jesus disse: mira, se quer ser perfeito, completo, pleno, vende tudo que tens, dê aos pobres. E a Bíblia nos ensina que ele saiu triste, deixou Jesus e saiu triste. Por quê? Porque na concepção dos judeus era que quanto mais bens materiais tinha, mais bendecido era por Deus. E aún há esta mentalidade na vida de muitos cristianos, principalmente aqueles que aderiram à teologia da prosperidade. Quanto mais bens eu tenho, possuo, mais eu sou bendecido por Deus. E nós vemos por meio das Escrituras, nem sempre os bens que temos é señal da aprovação de Deus, como também nem sempre a escassez é señal da desaprovação de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, todo que Cristo faz ou permite em nossas vidas é com propósito. Deus não faz nada e não permite nada sem propósito. Quem entendeu, diga bem, Jesus. Amém. De acordo com a Bíblia Sagrada, há dois tipos de vontade de Deus: a vontade perfeita de Deus, que parte de seu coração, de seu desejo, e há a segunda vontade, que é a vontade permissiva. Ele permite. E quando ele permite, é com propósito também, mesmo que não seja de seu desejo e sua vontade perfeita. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, na igreja primitiva, por exemplo, havia cristianos pobres e cristianos ricos. E o mundo sempre terá. Muitos pensam que Jesus quer acabar com a pobreza do mundo. Jesus não quer acabar com a pobreza do mundo. Isso nunca foi a intenção de Jesus, acabar com a pobreza do mundo, acabar com a pobreza espiritual daqueles que querem Cristo, que querem Deus. Amém, irmãos? Deus não tem plano de riqueza material, física para todos, é para alguns e muito poucos, mas com propósito. Se é homem ou é cristiano, tem o coração aí preso em el dinheiro ou em el materialismo, Deus não vai enriquecer ou dar muitos bens materiais a esta pessoa para apartar o coração de Deus. Deus não fará isso. Tudo que Ele faz é com propósito. Eu sempre digo aos irmãos, se quer saber como é o reino de Deus e as normativas, os ensinos de Jesus para seu povo em seu reino, é só estudar Mateus capítulo de número 5, 6 e 7. É o sermão do monte. Jesus aqui não apresenta plano de riqueza material para nadie. Ele apresenta aqui uma vida digna. Amém, irmãos? Amém. Comer, beber, dormir, ter uma vida bendecida. E aqueles que têm a maiores para ajudar aqueles que não têm. Mas este é o plano de Jesus em seu reino. Não é ter, mira, uns ricos para ter aí e tal, e explotar os pobres, e deixá-los necessitados e de qualquer maneira. Não, essa não é. Nunca foi o plano de Jesus este. Ele ensina claramente isso, em sua gloriosa palavra. Pero a igreja primitiva tinha os ricos e tinha os pobres. E nós observamos como o autor afirma, desde o ponto de vista social, a pobreza exclui básicos, ou seja, exclui ao ser humano de seus direitos básicos necessários para a sua subsistência. Às vezes a pobreza dificulta as pessoas hasta atender suprimentos básicos, meu irmão, para uma vida bendecida e com essa natureza. Aí, allá de la pobreza, há pessoas que vivem um nível abaixo, né, do nível de pobreza. E nós outros, como servos de Deus, não estamos aqui, a igreja não está aqui, não é constituído por Deus, como Deus não tem o interesse de acabar com os pobres do mundo. Ele suprir as necessidades de cada um. Esta verdade que Judas Iscariotes, por exemplo, tentou
mostraram na aparência de preocupação com os pobres, quando ali em São Lucas 7, ou seja, também em São João 12, quando lá morreu um rio na cabeça de Jesus, e dava um perfume caríssimo. Então ele disse: mira, ele não podia vender esse perfume por 300 denários e dar aos pobres, porque é um desperdício. Imagina, um desperdício, um rio na cabeça dele, um rio Jesus com esse alabastro. Podia vender por 300 denários, por mais de quase um ano de trabalho, e dar aos pobres. Jesus disse: mira, os pobres sempre terão com vós outros. Nunca vai deixar de existir pobres. Amém, irmãos? Você não veio para acabar com a pobreza. O interesse de Jesus é que seu povo viva bem. Juan, no segundo epístola, capítulo 1, versículo 12, diz: amados, quero que tu vá bem, assim como viva a tua alma e que tenha saúde. Deus deseja que nós outros, que sua igreja esteja bem, bem fisicamente, bem psicologicamente, bem emocionalmente, bem, sobretudo espiritualmente, que em todo nós outros estejamos bem, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pero Deus sempre teve cuidado com os pobres, desde o Antigo Testamento. Em Levítico, por exemplo, nos ensina de maneira clara que Deus, quando o povo de Israel for a ser a cosecha, por exemplo, que eles não deveriam cosechar todo, hasta nos rincones, las espigas que quedassem nos rincones, que cosechasse todo, se algum caísse no suelo que respingasse. Não, Deus dijo: não cosechasse nos rincones, deixa nos rincones, las que caem no suelo, las que tiver caído na via, deixa para os pobres e também para os estrangeiros. E Israel deveria também celebrar o ano sabático. O que é este ano sabático, pastor? Eles deveriam sembrar em 6 anos. 6 anos consecutivos deveriam sembrar. E ao 7º ano, eles não poderiam sembrar, porque a terra deveria descansar. E o fruto que a terra produzisse por si só seria para quem? Para os pobres e os estrangeiros. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, abrindo um parênteses aqui, foi exatamente uma das razões que levou Israel escravo 70 anos em Babilônia. Por que quedou 70 anos em Babilônia? Não quedou 60, 50 ou mais, quedou exatamente 70 anos. Sabe por quê? Porque os 70 anos que Israel quedou cautivo ali, foi exatamente os anos sabáticos que eles quebrantou, que eles não cumpriram. Eles pensaram no início, sembrar só os 6 anos, 7º ano deixavam para os pobres, para os estrangeiros. De repente eles romperam com esse mandamento e começou a sembrar o tempo todo, entre ano e sai ano, não deixava a terra descansar e nada de pensar em pobre, de necessitado. Então Deus permitiu, a própria Bíblia afirma que Deus levou eles para a Babilônia e ali quedou 70 anos, e foram os 70 anos de descanso da terra. Quem entendeu, diga amém? Amém. Glória a Jesus. Então Deus sempre teve o cuidado com os necessitados, com os pobres, com os estrangeiros, e enfim, isso é sinal do amor de Deus. E o Novo Testamento não é diferente, porque no período da igreja primitiva, por exemplo, lá em Israel, sobretudo em Jerusalém, aún mais em Galileia, estava em crise econômica, crise social, obviamente crise espiritual. Então, quando Pablo estava predicando, por exemplo, já a porta dos gentiles, tinha hambre em Jerusalém, e eles saliam nas igrejas por onde passava, fazendo coleta, ajuda, ofrenda, para enviar aos irmãos de Jerusalém. Quer dizer isso, cuidado para com os necessitados. Aún hoje, na época, por exemplo, não tinha um sistema do governo, por exemplo, ajuda do governo para estas pessoas, não tinha.
Estando quem cuidava das viúvas e dos órfãos, por exemplo, não era do governo, a igreja, a família. E quando teria família, a igreja que deveria cuidar dos órfãos e das viúvas. Foi exatamente isso que estava passando no início da igreja primitiva, e surgiu a necessidade de levantar os 7 primeiros diáconos, porque teria problema, os apóstolos não logravam cuidar de todo. Então, se aí resolvia a discussão entre as irmãs, porque as helenistas sentiam que estava sendo defraudada, que acreditava e pensava, e começou a dizer que as irmãs, as viúvas hebreias de habla hebreia, estavam tendo privilégios, enquanto que as helenistas, mesmo sendo judias pelo de habla grega, estava sendo menospreciada na distribuição de alimentos. E pessoa a queixa. A igreja era composta nesta época por novos convertidos, pessoas sem madureza espiritual. Amém, irmãos? E então se levantaram esses obreiros para estar ajudando e que lá assistência seguia. Imagina se os apóstolos também não tiveram maturidade espiritual. Vamos acabar com esse problema. Vamos acabar com esse problema. De que maneira? Não vai ter mais assistência social aqui na igreja. Porque desde quando começou essa assistência social aqui na igreja, começou esses problemas. Os irmãos aí murmurando, querendo, vamos acabar. Acabamos com essa assistência social e o problema termina. Pero não, eles temiam o Espírito Santo. Devemos seguir assistindo as viúvas, os órfãos. Pero o que vamos fazer? Vamos levantar líderes, pessoas para estar auxiliando, ajudando, e os irmãos necessitados siga recebendo ajuda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Amém. Aleluia. Então, Deus sempre tuvo cuidado com os pobres, com os necessitados, com os estrangeiros, enfim. Hoje, allá de ter, por exemplo, ajuda do governo, diversos tipos de ajudas para as famílias, para as pessoas, aún necessitam de ajuda da igreja, ajuda do povo de Deus, ajudarmos um ao outro. Glória a Jesus. Los ricos em la igreja. Às vezes os ricos são identificados na Bíblia como judeus, proprietários de muitos bens, e que descuidava das obrigações, pensando sobre os que disfrutam de tal condição. Ou seja, muitos ricos só pensavam em eles. Não, eu tenho porque eu trabalhei, eu estudei, eu tive a oportunidade. E os que não têm porque não querem trabalhar, porque não querem isso. Não. E há muitos que têm essa concepção. Eu porque sou bendecido. Eles não são bendecidos. Não são bendecidos porque estão em pecado. Como eu digo antes para os irmãos, nem sempre os bens materiais que temos são sinal de que está sendo aprovado por Deus, ou sinal de que estamos sendo bendecidos por Deus. Como também a escassez também nem sempre é sinal de que não estamos bem delante da presença de Deus, ou da presença do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter o coração aberto para contribuir, para cooperar com a obra de Deus, ajudar um ao outro. Porque delante de Deus todos são iguais. Amém. Ricos, pobres, todos são iguais. E os bens materiais para que servem? A não ser para suprir nossas necessidades aqui. E que prazer temos, e nós vamos ter tanto, e ver alguém que não tem nada, e não, que busca a vida. Amém, irmãos? E a reino de Deus, isso agrada a Cristo, agrada ao Senhor? Não agrada a Deus, não agrada a Cristo. Mas isso que Cristo ha ensinado a nós outros, ha ensinado o seu povo. E quando também, no caso de ser trabalho, a ser sacrifício, nós não podemos explotar ou explorar. Ele vale 50 euros o dia de trabalho, eu vou pagar 20, porque está necessitando, eu pago 20. Ou então está vendendo algum objeto, alguma coisa, mira, não, você vale 30, mas eu pago 15 para ti. Quer? Correr ou deixar? Nós, como servos de Deus, não podemos também atuar assim. Los impíos, e o mundo é Deus esperto. Não, isso não é esperto.
É bom de enganadores. Amém, irmãos? Porque pensa que estamos logrando, estamos perdendo. Perdendo com Deus, perdendo na eternidade. Então não podemos também atuar desta maneira. Pedro em sua epístola exorta: não, porque eu sou pobre, então se necessitado está me explorando, então eu não vou fazer bem no trabalho, fazer bem no serviço, porque eu não estou ganhando muito menos do que eu mereço. Também não podemos atuar desta maneira. Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 12, diz: para serviço, o servo deveria servir os ambos. Se ele estava sendo explotado, punido, inocentemente ou não, deveria submeter e atuar de acordo com a vontade do Senhor. Pero el amo, quando ele se converteu, ou ele é chefe, ou ele é rico ao se converter, tem que atuar como Cristo. Mira como quando o caso de Onésimo, era escravo de Filemão. Ele huiu porque sentiu que estava sendo explotado, então huiu de Filemão. E Filemão era convertido. E Onésimo foi para a cárcere onde estava Pablo. Pablo evangelizou ele, se converteu e contou sua história para Pablo. E Pablo disse: mira, tu tem que volver para sua amo. Ora por nossa Cristo, bem tranquilo, que eu vou enviar uma carta para Onésimo, ou seja, para Filemão. Filemão, uma carta de um só capítulo, e foi escrito exatamente para Filemão. E aqui Pablo diz: mira, Filemão, conheci a ela, mira, tu és servo de Deus, e eu te envio agora Onésimo, ele escravo que huiu de ti, tu servo, então eu estou enviando ele. Ele não para tu punir ele, castigar ele, não para tu receber ele como escravo, pero receber como hijo, receber como irmão em Cristo. Ame ele com o amor de Deus. E a deuda dele, o prejuízo que ele te causou, tranquilo, eu vou pagar. E demais tu ponga aí em conta e depois eu vou pagar todo, tranquilo. E receba ele como irmão na hora, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, se para nós outros, em reino de Deus, classe social não há. Não, esse aqui é o rico, esse aqui é o pobre, esse aqui é o abaixo do nível de pobreza. Não. É um povo. Cristo nos vê iguais. Um povo. Glória a Jesus. Segundo capítulo, Deus solo hace el bien. Amém, irmãos? Deus solo hace el bien. Deus não hace el mal, solo hace el bien. Primeiramente diz assim: não erreis. Por que diz esse versículo, não erreis? Esse verso é uma sequência da ensinança que empieza no verso 12 de o primeiro capítulo da primeira epístola de Santiago. E a ensinança empieza a falar sobre a tentação. Versículo 12 ele diz: bem-aventurado aquele que suporta a tentação, porque depois de passar por a prova, receberá a corona da vida. Aí vem o versículo 13 dizendo que Deus nadie o tenta. Por quê? Porque ele não pode ser tentado. Versículo 14 ele começa a dizer: nós como somos tentados, porque somos atraídos por nossos próprios desejos exagerados, ou com consciência pela carne. Aí no versículo 5 ele diz que o pecado consumado leva à morte. Aí por isso que ele diz no versículo 16: não erreis. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer assim, ele diz assim: para não dar ouído nos desejos carnais. Amém? Não escute tu desejo carnal. Não dê atenção a seus desejos carnais. Quem aqui não tem desejo carnal, levanta a mão. Todos têm desejo carnal, não, irmão? Tem ou não tem? Todos aqui são tentados, ou não? Alguém aqui não é tentado? Levante a mão. Nós não pecamos como quando somos tentados. Não. Pecamos como quando
cedemos a los desejos, a la tentação. Jesus também foi tentado, ou não foi? Foi tentado por Satanás em monte de la tentação. Hebreu capítulo 4, verso 15, diz que ele foi tentado com todo tipo de tentações, ele não pecou, ele não cedeu às tentações. Então, ser tentado não é pecado, pecado é ceder às tentações. Por isso que ele diz: não erreis, não dê ouvido aos desejos carnais, não se levado por seus desejos carnais e pecaminosos. Vigile, tenha cuidado. É muito interessante também saber, pastor, que os desejos carnales não quer dizer que não querem mirar ou apuntar simplesmente para o sexo. E sempre quando nós ou proferimos ou intentamos ensinar algo sobre os desejos carnales, automaticamente llevamos para o mundo sexual, por a aparência física, enfim, el acto sexual em su todo. Pero eu veo que os desejos carnales vão muito mais allá. Porque Cristo, quando foi tentado, não foi por desejos carnales sexuais, e sim por poder. Então, às vezes também desejo carnal é ter poder. Quero ter tanto poder que eu vou fazer de todo para pisar sobre todo e para passar por cima de todos. Eu vejo desta maneira. Amém. Cristo, quando foi tentado no desejo carnal, não no aspecto de poder. Poder é desejos almáticos. Carnal foi no aspecto de hambre. Né? Se tu és filho de Deus, converte essas pedras em pães. Aí, tentações carnais de Cristo, que é o modelo de tentação. Agora, quando no aspecto de poder, foi quando Satanás tentou Cristo no aspecto espiritual. Por quê? Em ele espírito. Por quê? Porque ele dijo: prostra e me adore. Ou seja, para que tu seja o imperador que é o mundo aún não viu, tu prostra e me adore. Aí já contaminar o espírito de Cristo, porque a adoração não parte da alma nem do físico, parte do espírito humano. E ele tentou a alma de Cristo, nos desejos almáticos de Cristo, quando digo a Cristo assim: eu vou opinar dentro de um salmo de aqui abaixo, porque está escrito em Salmo 91, no versículo 11 e 12, que Deus dará ordem aos seus anjos e vai correr tu nos braços e não deixar que tu seja danhado nas pedras. Aí ele estava tentando a alma de Cristo, nos desejos almáticos de Cristo, porque meus amigos, agora vou mostrar para ele que eu sou filho de Deus, se chamar por as emoções. Aí Jesus diz: não, está escrito: não tentarás ao Senhor tu Deus. Amém, irmãos? Então, desejos carnais aqui refere a tudo. Como, por exemplo, nós usamos a linguagem de desejos carnais, como se fosse desejo só pela carne, pero são desejos almáticos. Porque Jesus diz o quê? A prostituição, a fornicação, o adultério, as peleias, as contendas, nasce aonde? No coração. Ele não está falando do musgo de carne, ele está falando do ser interior. A alma nasce de. Nós vamos compreender. E aí está, pastor Cleiton, em 1 Coríntios capítulo número 6, verso de número 18 a 19, a 20, eu me recordo, apresentando a ti 17 obras de la carne. Ele que desenha a alma e executa a carne. Amém, irmãos? Então, assim como o pastor diz, não é só o adultério, não é só relações sexuais ilícitas, é todo pensamento, porque dijo Santiago que o pecado se concebe de onde? Na mente, e em ser interior. De mente barra o coração, e o coração que enredra, vai enredrando, crescendo, depois que enredrou, aí dá luz ao pecado. E o pecado consumado já é o que? A morte. Então, em el ser interior concebe o pecado, a carne executa, o físico, o corpo executa. Então, o Espírito Santo, por meio de Santiago, está dizendo: não erreis, não dê ouvido a isso, a seus desejos, seja para que seja,
Hasta no aspecto de, mira, a irmã Gleiciana está querendo vender coach daí por 1.000 euros, vale 2.000, e aí está querendo vender por 1.000 porque está com apreto, tendo que pagar o quilé e tal, ou pagar tal coisa. Então, se eu vou oferecer para ela 800, porque eu sei que ela, isso é coisa carnal também. Isso não agrada a Deus, não agrada a Jesus. Vou explotar ele, irmão ou a irmã. Eu sei que ele está necessitando, mas eu não vou ajudar. Isso é coisa carnal também. Por exemplo, dízimo é carnal. Ah, eu não vou ir na igreja hoje porque quem vai predicar hoje é o irmão tal, ou a irmã tal. Eu não vou. Porque a mim me gusta do irmão tal. Não, a mim me gusta da irmã, me gusta de tal. Pablo tem isso na igreja de Coríntios. E Pablo disse: vós todavia sois carnales. Um diz que sou de Cefas, outro diz que sou de Apolo, outro diz que sou de Pablo, outro sou de Cristo. O pior é aquele que diz que sou de Cristo. Porque o que diz ser de Cristo não é de Cristo em realidade. É aquele que, mira, a mim nada me manda em mim. Eu só sigo a Cristo. Não obedeço para o pastor, não obedeço para o líder, só a Cristo. Era o pior dele, porque não submetia à autoridade. Então, se Paulo diz: há esse problema entre vós, porque vós todavia sois carnales. Amém? Então, quando nós outros somos espirituais, esses problemas deixam de existir. Pero enquanto somos carnais, nós temos esses problemas. A mim não me gusta isso, não, eu quero isso, não, a mim é isso. E essas coisas, porque somos carnais, não somos espirituais. Quem ligou? O Espírito Santo. De mandar atenção. Então, quando habla de obra pela carne, abrange muitos fatores. E nós outros devemos buscar a direção do Espírito Santo para sermos guiados por Ele e assim fazer as coisas que agradam a Ele e não a nós outros mesmos. E de nós todo dom e buena dádiva vem de Deus. Nenhum dom, nenhum talento vem de nós outros. Ai, dones e talentos. Amém, irmãos? Há dones e há talentos. Tudo vem de Deus. Pero não, pastor, esse talento que eu tenho, eu estudei, eu me preparei, me capacitei, anos de estudo, de prática, de experiências e tal, não. Eu que galguei isto com meu esforço. É engano. É dado por Deus. Amém? Como também os dons sobrenaturais. Todo vem de Deus. Não, eu paguei o preço. Aí esta frase, ela está perdurando entre os cristianos. Eu paguei, eu pago o preço para Deus me usar. Irmãos, essa é uma expressão infeliz. Nós outros nunca poderíamos utilizar essa expressão. Eu pago o preço. Estou onde estou porque pago o preço. Ah, pastor, eu veio aí porque eu sei que tu tem que pagar o preço. Não pagou, foi Cristo, irmão. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi eu não. Eu não paguei, não pago o preço. Amém, irmãos? O que hacemos deva ser por gratidão. Orar por gratidão, adiunar por gratidão, buscar a Deus, por se acercar dele, buscar ter amistade com Ele. Como por exemplo, para eu ser amigo de minha esposa, amigo de meu filho, amigo de nós outros, temos que conviver, nos relacionar. E para também sermos amigos de Deus, temos que relacionar com Ele. Isso não é preço a pagar, não é. Porque o preço quem pagou foi Deus, foi Jesus. Então os dons, ministérios, dons, talentos, dádivas não são pagos, são dados por Deus de graça, é por graça. Amém, irmãos? La fuente de los dones, de los talentos, de las capacitações é Deus. Pastor, que é dones espirituais? São capacidades e habilidades espirituais concedidas por Deus, por Ele Espírito Santo a nós outros. Para quê? Para melhor hacer tu obra, hacer tu trabalho. Ele não nos dá dons espirituais
para se sentir importante, melhor que o outro. Não, não, irmãos. Não é isso. Amém? Então dá uma ferramenta na mão de um fontoneiro e diz, eu que sou um fontoneiro profissional, grande coisa. Hã? Amém, irmãos? Então os dons espirituais são ferramentas que Deus dá aos outros para fazer sua obra. Eu predico com sabedoria, eu alabo, eu desenvolvo esse trabalho, que nada desenvolve, irmão, isso não é glória para nós outros. São habilidades e capacidades espirituais que o Senhor concede a nós outros para melhor fazermos sua obra. É isso. E Ele não dá a nós outros ou a ti que seja porque tu és bueno, ou porque tu ora muito, ajuda muito, ou porque tu, não, eres especial, não. Isso chama graça de Deus, favor imerecido. Não merecemos, mas Deus simplesmente nos dá. Amém. Não é isso. Então você não tem que se iludir. Não, Deus, porque eu nasci com uma estrela aqui, ó, mira. Eu estava predicando em Brasil, em um centro de espiritistas. Então, falando com a terceira, a espiritista melhor, e aí ele disse, mira, pastor, tu tens um chamado. Eu vejo assim que Salomão em sua espada, falou, mira, tem chamado, eu sei que tenho, e é predicar a palavra. Pero não há nenhuma estrela, nenhum quanto mais simples Salomão me fala, não há nada de Salomão aqui. Que a medida é o Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, o Espírito de Deus é quem nos chama, é quem nos capacita. E já estudamos sobre isso, e eu repito, aqui todos os irmãos têm ministério. Todos têm ministério. Pastor, eu não sei aonde cada ministério, porque quando se fala de ministério, pessoas já vêm na mente do ministério específico. Apóstolo, pastor, evangelista, amém? Profeta, doutor, maestro, já pensa nisso. Não, eu não sou isso, então assim, presbítero, não sou, não tenho chamado, então eu não tenho ministério, eu sou um membro de Síria, por exemplo, muitos disso, não? Eu não, membro de Síria é o pano, o hierro, a madeira, tu eres membro do corpo de Cristo. Amém. E Pedro, no capítulo 12 de sua primeira epístola, versículo 5, diz que nós outros somos uma pedra viva. E eu digo em el curso ayer para os irmãos, que a igreja aún está em construção. A igreja aún não terminou a construção da igreja, não. A igreja já está formada em el plano divino, que existe desde a fundação do mundo. Ela aún está em construção. Cristo foi a pedra angular, os apóstolos e profetas a pedra do fundamento, e nós outros, a igreja, as pedras vivas que estão em construção, construindo esse edifício. E quando vai terminar, pastor? Vai terminar quando Cristo venir. Muitas pessoas interpretam equivocadamente João 14, versículo de número 12 e 13. Muitos interpretam assim: Jesus disse, eu vou para o céu, não turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, porque em la casa de meu Pai há muitas moradas. Aí olvida disso e diz assim: porque eu vou ao céu, Jesus foi ao céu preparar lugar, e quando Ele volver, nos levará com Ele. E Ele não morreu aún, porque Ele está preparando morada no céu. Está trabalhando na construção da casa de muitos irmãos que não está hecha aún. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse assim: eu vou ao céu, ele disse assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não for assim, eu hubiera dito, vou preparar um lugar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, mira, já tem muitas moradas no céu. Se não tiver, eu ia para preparar. E se eu for como eu vou, volverei outra vez e vos levarei comigo.
para que donde eu estou esteja vosotros também. Então, se Jesus não está em céu preparando lugar, não, irmão, já está preparado. Se não houver, eu queria preparar, porque já está tudo preparado. Glória a Deus. Então há lugar para todos em Cristo Jesus. E nós outros devemos nos preparar para estar com Ele. Então, já está tudo preparado. Agora, a igreja está em construção. Então, não é do céu que Jesus está preparando lugar para depois chamar a igreja. Não, não. Nós outros que temos que preparar. A construção desse edifício tem que ser concluída para Cristo levar consigo. Então, há muitíssimas vidas que necessitam conhecer a Cristo, estão conhecendo a Cristo. Ayer, onde eu digo aos irmãos, isso é señal de que? De la misericórdia de Deus. Pero há 2000 anos que Jesus disse que volvia e não volveu a um. Num certo aspecto, glória a Deus. Essa não é, irmão? Jesus não volveu a um, glória a Deus, ou não? Ou misericórdia de Jesus? Como tu vê, irmão? Tu pensa, mira, Jesus disse que volvia já há 2000 anos, não volveu a um. Glória a Deus ou misericórdia de Jesus? Num certo aspecto, eu dou glória a Deus, porque mira, eu tenho tantos irmãos que aonde se converteram, eu tenho filhos que estão apartados de Jesus. Amém? Amém. Pastor, tu não quer que Jesus volva? Eu quero que Jesus volva, eu quero, claro que eu quero. Por ele não volveu a um, eu dou glória a Deus. Por quê, pastor? Porque eu vejo lá a longanimidade de Deus, a paciência dela, concedendo às minhas famílias, meus familiares, às suas famílias, seus filhos, a seus parentes, a muitas outras vidas. Deus está sendo paciente, concedendo oportunidade para eles conhecerem o Senhor antes que Ele venga. Imagina Jesus venir hoje. Quantos de nós vão quedar aqui? Se Ele venir hoje. Amém, irmãos? É coisa a se pensar, não? E a orar e pedir a Deus misericórdia, graça. Senhor, tenha misericórdia. Alcança, Senhor, alcança, alcança, alcança. Alcança as vidas. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Por isso eles concedem donos a nós outros, irmãos. Temos esses donos, Deus a nós outros, esses donos a nós outros, de graça. Não temos que pagar nada. Porque, imagina, há muitos que dizem assim que as coisas que é de graça não têm valor. Não há muitos que dizem assim? Se é de graça, não vou. Um predicador digo a minha, mira pastor, quando eu vou invitado para predicar, cobra caro. Porque é predicador que cobra barato, porque não vale. Então eu já cobro caro por isso. Porque quando diz que o predicador vem predicar e não cobra, cobra pouco. Se não cobra, aí que não vale mesmo. Então tem que cobrar muito. Aí a pessoa mira, esse vale, porque mira o preço. A concepção carnal, como é essa, como funciona. Nos vamos compreender? Eu nunca cobrei, só cobrei quando fui invitado pela pastora. E não deu certo. Amém, irmão? Amém. Eu não podia ir e querer dizer, custa um preço. Não funcionou. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? E muitas vezes, irmãos, eu era invitado para predicar em diversos lugares em Brasília. As pessoas me invitavam, às vezes não me viram, não me conheciam, invitavam e tal. Quando eles me enviam, eu via, parece que em eles assim, entrava de sangue em eles. Eu já fui recepcionado hasta em porão, como diz um porão? Barro. Sótano. Me meteu em um sótano. Para quedar ali, dormir ali. Não dava muito crédito. E quando mirava, não dava muito crédito. Só não cambiava a partir do momento da administração. Que via Deus atuar. Aí me sacava do sótano, já me ponia aí. Nós vamos compreender como é? O ser humano, os carnais, mira por aparência, por os ruídos. Amém, irmão?
Então, nós não podemos atuar desta maneira. Para isso, temos que ser espirituais, para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Então, os dones são dados a nós outros, não é para nos promover. Mira, nadie me conoce, então se Deus hizo um milagre aqui, então vou divulgar este milagre para que o povo conozca e possa promover meu ministério, soplar meu nome em país e tal. Não faz falta isso, não faz falta essas coisas. Não. Amém. Deixa que o Espírito Santo atue para a glória de seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. El origen de todo lo que es bueno está en el Padre de las luces. Todo que es bueno, Dios es maravilloso. Todo que es bueno, la origen es Dios. Pois dijo la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto descende del alto. Descende dele, não é del homem. Não é por nossa capacidade, não, ou esforços de Deus. Terceiro capítulo, primícias de Deus entre las criaturas. Primeiro item. As primícias de Deus aqui, quando é expressado por Santiago, ele está falando dos primeiros judeus que se converteram a Cristo e serão parte da igreja primitiva, a igreja cristiana. Glória a Jesus. Algo que somente Deus hace. Primeiro, que só Deus hace. A regeneração, por exemplo, que é um milagre de Deus. O novo nascimento. Jesus falou com um doutor de la lei, Nicodemos, capítulo 3 de São João. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar em el reino de Deus. Ele ficou perturbado com isso. Como pode um homem viejo poder entrar em meio de sumado? Jesus disse: mira, sendo tu maestro em Israel, um doutor de la lei, não entendeste? Por que não entendia? Porque era carnal. Não, irmãos, era carnal. Se for espiritual, ele entenderia. E há muitos cristianos que são carnais, e por ser carnal não entendem as coisas de Deus. Por que muitos não aceitam a palavra? Porque são carnal. Hoje, por exemplo, esta ideologia positivista, a concepção de muitos cristianos é: eu vejo assim, eu creio assim, minha maneira de ver é assim. Não tem nada a ver com minha maneira de ver, com me crer. Não. Eu não aceito. Cada um tem uma maneira de pensar. É verdade. Pelo que diz respeito à palavra, o pensamento é de Deus, não nosso. A palavra é do Senhor. É o que está dizendo aqui na palavra. Para isso, eu não posso sacar um texto fora de contexto, porque se converte em pretexto. Eu tenho que ser fiel ao texto, à hermenêutica. Amém, irmãos? Porque se eu corro um texto, ou um versículo de um texto, eu posso criar qualquer doutrina. E essas doutrinas se convertem em doutrinas extras bíblicas, doutrina herética, heresia. Então, gente, eu tenho que ser fiel ao texto. Quem digo? Para quem digo? Amém, irmãos? Esse texto se aplica na igreja ou não se aplica na igreja? Eu não posso correr um versículo aqui e já, mira, fundamentar como uma doutrina. Pero o que está dizendo? Por que digo isso? Para quem digo isso? Amém? Então isso é fundamental, isto aí, esta expressão. Então, se Nicodemos, ele não entendia, não compreendia, porque era carnal. Então, como pode? Resumindo, tu és maestro de Israel, não entendeste. E Jesus foi ensinar ele. Eu digo, aquele que não nascer del água do Espírito. Nascer del água, ele não está falando de bautismo em água. Porque muitos pensam, encaram o bautismo como se fosse uma cerimônia. Se converteu, como os judeus. Ah, tu és um gentil, tu queres ser um prosélito, proselitar, tu queres
ser como um de nós outros, um judío, então tu tem que ser bautizado. Então metia ele em água para ser purificado, e agora é o processo. Tu tem que andar como judío, viver como judío e tal. Na cerimônia. Então, e outra coisa, tu para ser um judeu, para ser consagrado a Deus, tem que ser circuncidado, porque a circuncisão significa separação para Deus. E aí quando ia se converter os cristianos, eles queriam também que fosse circuncidado, os cristianos judeus. Aí Paulo diz, porque muitos são circuncidados fisicamente, mas incircuncisos espiritualmente, incircuncisos de coração. Nós outros não somos incircuncisos, os impíos somos incircuncisos, nós outros não, somos circuncidados por la fé em Cristo Jesus. Amém. A circuncisão não está em nosso membro, a circuncisão está em nosso coração, porque nossa vida está o que? Apartada, separada para Deus, para Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, é o novo nascimento. Aí Jesus dijo, mira, o que nasce da água e do Espírito, nasce da água. Ele está falando, que nascimento é esse? A palavra. Por isso diz o texto aqui, renascidos por la palavra de la verdade. Versículo 8. Mira o que dijo Santiago. Ele, 18 melhor, Santiago 1:18. Ele de sua vontade nos hizo nascer por la palavra de verdade, para que seamos primícias de sua criatura. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, foi o que Jesus disse. Aquele que não nascer de água, nascer de água não é ser bautismo em água. Nascer de água é ser limpo, purificado por o poder da palavra. Amém. Pablo em Efésios 5:26 dijo que a igreja é lavada por la base de água, que é a palavra. Jesus, ao orar na oração sacerdotal, em João 17:17, dijo: Pai, santifica-os na verdade, tu palavra és a verdade. Salmo 119, versículo 9, dijo o Espírito Santo por meio de Salomão: como purificar o jovem no seu caminho? E ele contesta, observando segundo sua palavra. Amém. João capítulo 15, versículo 12, Jesus disse: vós outros estáis limpos por causa de quê? De la palavra. Então, o homem necessita ter contato com a palavra para ser o que? Lavado, limpiado, purificado. Porque a palavra é a arma que o Espírito Santo usa, conforme Efésios 6:17. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A arma que ele usa para limpiar, purificar, lavar nossas vidas. E segundo ele dijo, nascer de água e do Espírito. Espírito aqui não está com letra minúscula, está com letra maiúscula. Está falando do Espírito Santo. É o novo nascimento. Quem produz em nós outros é Deus por intermédio do Espírito Santo. Amém. Juan, em sua primeira epístola, diz que aquele que não é nascido de Deus é del maligno, é del diabo. Mas aquele que é nascido de Deus, é o maligno lhe toca. Aleluia. O que é nascido de Deus é de Deus. Glória a Jesus, irmãos. Amém. Então, nascido por quê? Por a palavra, através de Deus. Deus é quem produz o novo nascimento de nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, se não há novo nascimento, sim, a presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Então, só Deus pode fazer isso, através do Espírito Santo. A palavra de la verdade, como dijo também, não há novo nascimento sem a palavra de la verdade. Tem que entender a palavra de la verdade, Aleluia. para que o novo nascimento produza em nossas vidas e em nossos corações. Então, cristiano sem a palavra, cristiano sem estudar a palavra, cristiano sem participar de enseios bíblicos, sem alimentar da palavra, não há como ter novo nascimento. Como eu sempre digo aos irmãos, não é um ritual, não se pode ser um rito. Amém, irmãos?
La igreja, nossa igreja é uma igreja pentecostés. Uma igreja pentecostés, uma igreja pentecostal que seja. Buscamos os dones espirituais, la unción del Espíritu Santo, los dones espirituales. Pero el incendio de la palavra está sobre todo. Amém, irmãos? Amém. Se for para elegir entre os dois, nós todos buscamos os dois, mas se for para elegir os dois, dones espirituais e incendio da palavra, quero com a palavra. Amém. Amém? Amém. Se tiver que ter que se converter em alguma coisa, converta uma igreja tradicional do que uma igreja moderna. Amém. E só no alabança, ruídos e como não, isso não. A palavra. Amém. A palavra é fundamental para liberar as pessoas. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. Há tanto poder na palavra que não necessita nem muita explicação. Há vidas que se convertem só em lendo versículo. Há um cantante em Brasil, os brasileiros, todos conhecem ele, há outros que não são brasileiros, chamado Marcos Nascimento. Eu nem sei quantos anos que ele já se converteu. Eu era noivo convertido e o homem já era cristiano há muito tempo. Então eu tenho creio que uns 40 anos mais ou menos. Eu tenho 33 que ele se converteu. E ele se converteu, alguém puso um folheto em bolsillo de seu casaco, seu traje. Quando ele correu, estava dito que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Só não leu isso, irmão. Nada explicou nada para ela. Já perdeu a paz. E já derrou as drogas, derrou tudo. Chegou em casa e falou: Ramira, eu vou ir para a igreja. E eu vou ser cristiano. Entregou a vida a Jesus. Amém? Perdeu tudo o que tinha. E mira, irmãos, muitos cantantes de sua época e depois dele, muitos se apostataram, estudando as coisas que não agradavam a Deus. Eles seguem firme com Cristo, dando testemunho, temente ao Senhor, alaba, predica. Eu conheci personalmente. Amém. Amém, irmãos? Diante do Espírito Santo. Então, se a palavra é fundamental, sem a palavra não há. Glória a Jesus. Então, esta é a palavra de quê? Palavra de lá? Verdade. Então, se nós não podemos perder essa essência, as coisas estão se modernizando. Eu digo isso aos irmãos, e sempre eu digo isso, e tenho que repetir sempre, porque as coisas estão se modernizando de tal maneira que a palavra está sendo menospreciada. Hoje, por exemplo, muitas prédicas hoje no mundo estão deixando a palavra, muitos nem utilizam a palavra. Por que eu digo aos irmãos, sempre que vai predicar, que usam a Bíblia? Ouça a Bíblia, traz a Bíblia, leia o versículo ou o texto e predique de acordo com o texto. Não creia uma mensagem e depois busca versículo para meter essa mensagem aí. Não haga isso. Corra um texto. Ora, busque a Deus para o Espírito Santo revelar, pastor, não, para ele te iluminar, impulsar, poner em tu coração um texto. Depois do texto, leia o texto, ore, busque ao Senhor para te dar uma mensagem. Amém? Porque hoje muitos fazem isto. Eu vou criar uma mensagem. Não, já temos mensagem, agora, essa mensagem. Eu tenho que ter um texto para meter essa mensagem. Que texto que vai dar certo com essa mensagem? Isso é a mensagem do Espírito Santo, irmãos? Não é isso? Quem entendeu, diga amém. Amém. Não, pastor, o Espírito Santo me diz. Não é isso, irmão. Não é isso. A mensagem tem que sair daquele texto, da palavra. O Espírito Santo, quando nos leva a uma mensagem, ele nos leva ao que é o texto bíblico. Ao estudar e meditar em el texto, o Espírito Santo nos dá a mensagem. Aleluia. Amém? Não, Deus me revelou na palavra. Não, Deus não se revela na palavra. A palavra foi revelada aos apóstolos e profetas. Nós outros recebemos
a iluminação de uma palavra escrita. Ou, se Deus seguir nos revelando na palavra, a Bíblia está incompleta. Teremos que seguir escrevendo Bíblia. Amém, irmão? Sim. Então, o que nós temos é o que? Iluminação da palavra de la verdade. Lemos o texto, o Espírito Santo ilumina, alumbra nossa mente, nosso coração, para entender a revelação da palavra. E aí nos dá a mensagem. Aí predicamos. O Espírito Santo atua de acordo com sua vontade. Agora não, eu tenho mensagem agora, já voltei com ele, mensagem eu já escrevi uma mensagem, só não tenho o texto bíblico. Agora eu vou buscar um texto para esse mensagem. Isso não pode, irmão. Isso não pode. Eu não sei se algum irmão já lo faz isso, eu creio que não. O Espírito Santo está tocando meu coração para falar sobre isso. E hasta para los, não sirve só para os irmãos, mas para orientar outros também. Amém? E está atento também às prédicas que vemos e miramos por todo o mundo hoje. A prédica cold, só para poner a pessoa para cima, para animar as pessoas, animações só do momento. A palavra de la verdade, a Santa Escritura, que é a palavra que libera, que renova, que sana as vidas. É esta. É o propósito de Deus. A salvação é a maior bendição de Deus para a humanidade. Se há alguém que deseja que nós outros sejamos salvos, este é Deus. Tudo que Deus faz, irmão, isso é para a salvação. Deus enviou Jesus foi para quê? O propósito primário de Deus ao enviar Jesus não foi para ser milagre, sanar os cegos, liberá-los. Não, foi morrer na cruz. Jesus, tudo isso, sanou, echou demônios, liberou os enfermos, multiplicou pães. Ele não multiplicou pães para demonstração de poder. Ele multiplicou pães que não tinham o que comer. E ele disse aos seus discípulos que se ele não dera de comer a multidão, muitos iam perecer pelo caminho. Muitos iam morrer. Não teria como buscar um sítio para comprar e tal. Então encontrou um muchacho, é o único vigilante que tinha essa multidão de casi 10.000 pessoas. Mira, o único vigilante, muchacho, não sou tonto, vou levar comida para mim. Vou levar peces e panes. Amém, irmãos? Jesus utilizou e operou o milagre e alimentou eles. Uma necessidade. Pero tudo está me indicando que a cruz, e é tão verdade que Jesus dizia aos discípulos, e elas perguntam, não diga que foi eu que te sanei. Jesus disse isso algumas vezes. Não diga. Ele mesmo foi dizer, diga para todos. Vale, Jesus, vale, não vou dizer não, vale. Quando se mirava as padres, dizia, mira, Jesus me salvou, era cego, agora eu posso ver, não caminhava, agora eu posso caminhar. Eu para não dizer nada. E as pessoas queriam ser de Jesus rei. Quem não queria um rei deste, não? Amém. Queria um rei, queria ser dele rei. O plano dele é mais amplo, é do que salvar a humanidade. E para salvar a humanidade teria que morrer na cruz, tomar nosso lugar. Amém, irmãos? Então este era e é o propósito de Deus. Sigue sendo o propósito de Deus. Ele dizia que todos os homens sejam salvos. Ele não quer que nada se perca. 1 Pedro 3, versículo 9. Aunque muitos têm por tardança, pero Deus é longânimo, Ele é paciente. Por isso que Jesus não vira um. Às vezes a igreja fala, Senhor, volte logo, Senhor, volte, Senhor. Glória a Deus. Por que tu quer que Jesus volte já? É porque tu não quer huir dos problemas, pela deusa que tu tem que pagar amanhã? Pelas lutas que tu está enfrentando? Por quê? Tu quer que Jesus volte? Pronto. Eu não vejo nada que está aí, tudo bem para ele, falar, morre Jesus hoje. Ele vai me preparar, se morreu, oi, eu nem tinha que casar um. Deus pensa assim?
E eu nem queria casar. E eu vou ver. Espera que eu casar primeiro. A mim não precisa esperar não, pastor. Pode vir antes. Amém, irmão? Glória a Jesus. Então, se Deus não retarda sua promessa, Deus não tarda, não. Jesus vendrá em momento certo, preparado por Deus. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, pastor, eu creio que ele vendrá este ano. Eu creio que ele vendrá nessa geração. Amém, irmão? Tu pode crer. Eu creio que ele vendrá hoje ou amanhã. Eu não creio, espero nisso. Minha preocupação não é esse dia que ele vai venir. Minha preocupação é buscar vidas para Cristo. É como aqueles que não conhecem Cristo, conhecer Jesus, para que seja salvo também. Pastor, pela Bíblia diz que não são todos que vão ser salvos, é verdade. Eu não sei quem vai, quem não vai. Eu não sei que ao predicar a palavra, o Espírito Santo pode convencer eles e eles aceitar a graça de Deus e o propósito de Deus. Quem aqui aceita o propósito de Deus? Amém. Levante a mão e glória a Jesus. Pode dizer, irmãos. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos permitir o Espírito Santo nos usar para ganhar vidas para Deus. Evangelize, irmão. Predique a palavra. Habla de Jesus. Sei não dizer, está trabalhando com alguém, habla de Jesus. Está falando com alguém, habla de Jesus. Está em coach, em bus, em aeroporto, na sua estação, andando por la calle, pessoa da conversa com alguém, busca uma maneira de entender Jesus na vida dele, em assunto. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu não quero me escutar uma frase que tu falar de Jesus para alguém, já serás de grande efeito para a vida dele. Hasta que eu cheguei, teria um pastor indo na cidade, e o pastor estava com um problema na igreja, e ele desesperado, sem saber o que fazer. E de repente ele viu na praça da cidade um ninho, um muchacho que estava com uma caixa de limpa-botas, era um ninho limpa-botas. E ele pediu o ninho para limpar e engraxar sua bota. E o ninho puso o pé dele na caixa e o ninho quedou de rodilha em suelo e começou a limpar as botas do pastor. E o pastor perguntou para ele: tira, por que em vez de tu quedar de rodilha aí, dolendo a rodilha, tu não sente na caixa? Ele disse para o pastor: de rodilha é melhor. Essa frase, de rodilha é melhor, entrou no coração do pastor. Amém. Como a voz de Deus. O pastor começou a chorar. Terminou o serviço, pagou o muchachito, foi para casa e ele pôs na igreja de rodilha. Amém. E os problemas foram solucionados. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. El niño estava falando com outra intenção. A posição de rodilha para ele era melhor. Pero o Espírito Santo levou um mensagem poderoso no coração desse pastor. Aleluia. Uma frase que tu hablas de Jesus para alguém, pode, para ti é muito simples, pero é como uma espada com um fogo no coração de quem está ouvindo e recebendo esta palavra. Aleluia. Amém, irmãos? Habla de Jesus. Pouco ou muito, habla de Cristo. Aleluia. Há muitas vidas que Cristo deseja salvar. Dê um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus. Padre, te alabo, Senhor, por esta palavra, esse tema maravilhoso. Renascidos por la palavra de la verdade. Senhor, eu te engrandeço e te alabo, Espírito Santo, por produzir este renascimento, Senhor, na vida de cada um de tus filhos. Aleluia. Te alabo, Senhor, por o novo nascimento. Te alabo, Senhor, por sua misericórdia e por sua graça. Aleluia. E pido, Espírito Santo, que siga trabalhando em cada interior, em cada coração, ajudando, Senhor, tu povo, Padre, a servi-lo com alegria, a permanecer em tu presença,
Dê graça, Espírito Santo, a cada um para obedecer a palavra, Senhor. Hacer tu obra e que o propósito de salvação venga sobre, ó Deus, multitud de vidas, em nome de Jesus. Fortalece a vida de fé de tu pueblo. Bendiga o culto hoje nas congregações, a concentração de fé em Carvalho. Ó Deus, bendiga o culto em Lalim, em Adjaris, Tinso de Líbia. Senhor, que lá a manifestação do poder do Espírito Santo seja de maneira poderosa sobre os filhos que estarão ministrando, estarão aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor. Seja com tua igreja, Padre. Bendiga a nossa congregação em Chaves, Hamburgo, Senhor, em nome de Jesus. E novos trabalhos que surgirão, Senhor. Abre portas, levanta obreiros, líderes, homens, mulheres, Senhor, lleno de tu Espírito Santo e disposto a fazer tua obra para a glória do nome do Senhor Jesus. Rabalaço, rabanaitu, dedeblecamtuiva, nararasurala, serebebegueturimbelamantuivalaia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, se com tu pueblo, conceda vitória a cada um, Senhor. Bendiga os colaboradores com tua obra. Bendiga os dizimistas, os ofertantes, Senhor, em tu casa. Deus bendiga a cada um, Senhor, prosperando, dando vitória, saúde, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. A bendição pastoral, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que a comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada coração, não só hoje, mas desde agora para sempre. Que todos digam amém. 2023, carregar a extensão da igreja. Eu e Cássio viremos a Josué 4:15.